Você sabe o que é isso aqui? Acho que sabe, né? Já deve ter visto aí alguma peça de museu. Isso aqui se chamava Walkman. Podia se chamar Walkwoman, né? Mas você sabe que o machismo sempre marcou nossa cultura universal. Aí você pegava esse objeto, que não é um pendrive, isso daqui era uma fita cassete. Colocava aqui, amigo. Fechava, botava um fone de ouvido, dava o play, você entrava no mundo mágico da música. Sonho de consumo de 10 em cada 10 jovens nos anos 80. Todo mundo queria ter um. Eu não tinha, por exemplo, mas sonhava em ter. Era o acesso que nós tínhamos para música, para cultura. Hoje são centenas, milhares de possibilidades. Hoje a música não está mais no lugar físico, né? Está na nuvem, está nas grandes plataformas, está em todo o contexto, está flutuando ao redor da gente. Nem sempre a gente tem acesso, mas hoje nós temos 1000 possibilidades. Uma delas é a TV aberta, outra são as plataformas de vídeo, outra é a nossa plataforma, tvenem.com.br. O Walkman ficou na história e você precisa ficar na história também. Vamos estudar TV Enem, a universidade é logo ali. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professor Jarbas de Jesus falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos à TV Enem. Nós estamos na aula 7. A aula 7 de Física vai começar a tratar, né, da mecânica newtoniana e a sua influência, a sua cobrança nos exames nacionais, incluindo o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem. Gente, é o seguinte, eu trouxe aqui nesse quadro aqui uma organização objetiva para que a gente possa introduzir os conceitos de dinâmica, né? Então trago aqui para vocês, né? Dinâmica de Newton é uma teoria clássica, isso é importante, né? É uma teoria clássica que foi construída para explicar o comportamento, né, de partículas e sistemas de partículas. Isso é que é importante. E essa teoria ela vai ser abordada especificamente aqui para as causas do movimento, né? Então Newton trouxe para a gente uma característica importante de um sistema de partícula ou de uma partícula isolada, e essa característica importante, ou seja, seria como fazer uma anamnese de um sistema de partículas. E esse conjunto de parâmetros define o que nós chamamos em mecânica newtoniana de estado de movimento. Então, o estado de um movimento de um sistema de partículas é o que Newton busca explicar através do seu conjunto de leis, que serão abordados, essas leis serão abordadas na próxima aula, a aula de número 8. Então, venha para cá comigo, né? Eu estou trazendo aqui, sem dúvida, a principal construção teórica, o principal conceito associado a essa teoria, que é, sem dúvida, o conceito de força. Gostaria de lembrar a você que, do ponto de vista do estado de movimento, que é o que Newton busca explicar, esse estado de movimento, a partir da mecânica de Newton, ele pode ser investigado com base no conhecimento, no comportamento dos seguintes parâmetros físicos: a posição que a partícula tem em um dado tempo, o conhecimento da sua velocidade em um dado tempo e o comportamento de uma grandeza importante que será abordada em aulas futuras, chamada de quantidade de movimento linear ou simplesmente momento linear. O Newton colocou para a gente que, conhecendo o comportamento desses três parâmetros, você será capaz, a partir de suas leis, de descrever o passado, né,
dinâmico desse sistema e mesmo o futuro. Então, sem dúvida, o principal conceito aí é o conceito de força. O conceito de força é dado dessa forma compacta e direta. É um agente físico vetorial, e esse agente físico é o agente capaz de modificar exatamente esse estado de movimento que nós colocamos aqui, tá? Quais são as características dessa força? Eu trouxe aqui para vocês de maneira organizada para que a gente tenha ideia. Então eu tenho características da força. A primeira delas é que a força é um vetor. E aí você já deve ter revisado vetores, a gente está colocando aqui. Esse vetor apresenta módulo, direção e sentido. Então quando se fala de vetor força, eu preciso associar a esse vetor essas características que nós estamos colocando. O módulo ou intensidade será dada em uma unidade específica, que é o Newton. A direção de atuação dessa força pode, por exemplo, ser horizontal, diagonal, horizontal, vertical, radial, por exemplo, né? E o sentido pode ser para a direita, para cima, para baixo. Então, quando esse conjunto de informações são atribuídas a uma força, é porque nós estamos tratando de um vetor. Outra característica importante é que o vetor força, esse agente físico vetorial citado, se eu entendo qual é o comportamento da força resultante, que é o vetor força resultante, eu sou capaz de definir a condição dinâmica desse sistema. E quais seriam as possíveis situações que são cobradas, né, que você deve analisar. Se o vetor força resultante for um tipo de força tangencial, eu posso associar o comportamento dessa partícula em um movimento do tipo retilíneo, né? Neste caso, com a presença de aceleração. Se eu tenho uma força resultante do tipo centrípeta, apenas centrípeta, eu posso associar a dinâmica com movimento circular uniforme. E se o vetor força resultante for dado pela soma vetorial de uma componente centrípeta com uma componente tangencial, então posso estar associando o movimento curvilíneo de maneira geral ou um movimento circular uniformemente variado, que serão abordados um pouco à frente, mas que são essas características do sistema definido pelo próprio comportamento do vetor força resultante. Então gostaria de mais uma vez enfatizar a importância do conhecimento do vetor força resultante, de suas características e da influência desse vetor na dinâmica do sistema de partículas ou até mesmo de uma partícula isolada. Gente, uma outra coisa que a gente deve lembrar é que, lembrando lá da teoria dos vetores, como a força resultante é um vetor, então você imagina, por exemplo, a possibilidade de termos em uma situação física a atuação de várias forças. Isso é possível de acontecer. Então toda vez que eu tenho vários vetores e eu quero determinar a resultante desse vetor, e nós estamos tratando da força que é uma grandeza vetorial, portanto esse vetor força resultante, eu coloco aqui no item 3 para você, será dado sempre por uma soma vetorial. Então, se eu tenho N forças, o vetor força resultante será dado pela soma vetorial destas N forças. Agora, é claro que em cada sistema específico, você vai ter que perceber a orientação, na verdade, de todos os vetores presentes. Por quê? Porque para cada orientação vetorial específica, você tem uma maneira concreta da gente definir esse vetor força resultante e que eu vou mostrar daqui a pouco. No tópico 4 eu trago a definição matemática. A definição matemática de Newton para a força resultante leva em consideração o que nós chamamos de variação temporal da quantidade de movimento. Então essa relação aqui, ΔQ sobre ΔT. É essa definição que é a de força. Do lado eu escrevi força igual a massa vezes aceleração, que seria uma relação compacta para a definição de força. Força resultante é quantitativamente igual ao produto da massa
vezes o vetor aceleração da partícula. Né? À frente a gente vai comentar que a massa é dada em quilogramas e que a aceleração no sistema internacional será dada em metro por segundo ao quadrado. O que é que Newton está colocando para a gente? Que se existe variação da quantidade de movimento, então existe aceleração presente no sistema, e essa aceleração é, na verdade, consequência da atuação de uma força resultante não nula. Na aula 8 comentaremos mais sobre isso. E eu trago finalmente, gente, no tópico 5, ao cálculo do módulo desse vetor importante. Eu estou falando de força, ele apresenta módulo, direção e sentido. Então eu estou trazendo para vocês, no item 5, como calcular esse módulo. O módulo é a intensidade, seria o valor numérico absoluto dessa força resultante. E aí eu quero lembrar para vocês que nesse caso específico, em cada situação, e eu trouxe aqui 4, que são os casos mais gerais, você precisa observar cada uma dessas situações. Então vamos lá. No primeiro caso, estou mostrando a situação em que duas forças atuam na mesma direção e no mesmo sentido. Nesse caso, o módulo da força resultante será dado pela soma dos módulos das forças, F1 mais F2. Se essas duas forças atuarem em sentidos opostos, então a força resultante será dada pela diferença. É claro que ali eu estou supondo que o módulo da primeira força é maior que o módulo da segunda força. No terceiro caso, se a força resultante, as duas forças forem ortogonais ou perpendiculares ou normais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, então eu posso obter o vetor força resultante através da relação de Pitágoras. E se as forças formarem um ângulo que a gente chama de forças concorrentes, por exemplo, 30 graus, 60 graus, um ângulo diferente de 0, 180 ou 90, você pode aplicar de forma direta a relação para a soma vetorial que aparece ali abaixo, né? F1 quadrado, F2 quadrado, mais 2 vezes F1, F2, vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo é o ângulo que existe entre as duas forças. Ok, gente? Na aula 8 falaremos dessas aplicações para as leis de Newton de maneira específica. Um abraço do professor Jarbas e até a nossa próxima aula. Olá, meus amigos e amigas. Hoje nós vamos falar sobre um escritor muito importante da literatura brasileira, que é o Lima Barreto. O Lima Barreto foi um escritor carioca que foi um verdadeiro cronista da sua época. Ele retratou muito bem as transformações do Rio de Janeiro no início do século XX. Os primeiros governos militares, principalmente do Floriano Peixoto. E o Lima Barreto escreveu muitos romances, escreveu contos, escreveu crônicas. É um sujeito que tinha um olhar muito aguçado sobre as questões da sua época. Foi um escritor negro, sofreu muito por perseguição racista. Ele se transformou, inclusive, em alcoólatra por conta disso, né, de tantas perseguições, tantas questões ligadas à discriminação, que ele retratava bem em seus livros. Todos os livros do Lima Barreto, todos os romances do Lima Barreto, ele sempre retrata um negro ou um mulato discriminado, que muitos críticos consideram que seria o próprio Lima Barreto se colocando em seus personagens, né? Então o Lima Barreto mostrou muito bem as transformações sociais que estavam acontecendo no Rio de Janeiro. E muito focado nas classes mais baixas, ele retrata bem o suburbano, os tipos característicos do subúrbio. Então nos seus livros transitam todos aqueles tipos característicos do subúrbio carioca e toda a sua gama de cultura, a toda a sua gama de interesses. Então são personagens em sua vida doméstica, personagens onde ele coloca a denúncia dos costumes da época. Os costumes que valorizavam muito uma elite branca e discriminavam muito o pobre negro, né? Isso ele fazia numa linguagem muito simples. Aliás, isso rendeu a ele muitas críticas por parte dos parnasianistas. Os parnasianos eram os poetas em moda na época, com a sua linguagem rebuscada, né, suas temáticas elitistas. E o Lima Barreto era exatamente o contrário disso, com uma linguagem muito simples,
uma temática muito voltada para os costumes da população mais pobre. Então, o Lima Barreto, ele escreveu romances que são importantíssimos para a literatura brasileira. Por exemplo, tudo começa com Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Recordações do Escrivão Isaías Caminha é um romance que os críticos acham que pode ser a representação do próprio Lima Barreto, com seus problemas, com seus dramas. Então, é um romance inicial, onde ele coloca já a sua linguagem simples e praticamente jornalística, aquela linguagem bem direta, né? Mas os livros mais importantes do Lima Barreto são Triste Fim de Policarpo Quaresma e Clara dos Anjos. São livros muitas vezes cobrados em vestibular, trechos para interpretação, onde o Lima Barreto coloca bem o retrato daquela época. Num livro como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele representa a época do governo Floriano Peixoto. Coloca o presidente como um sujeito incompetente, como administrador. Coloca o Lima Barreto, coloca o Floriano Peixoto como um sujeito que não tem o menor interesse em administrar as questões sociais da cidade, né? Se envolve com uma revolta, a revolta da Armada. Então o livro retrata o período da revolta da Armada, onde a Marinha se rebelou contra o exército brasileiro. E ele mostra bem o ambiente da cidade na época. A personagem central do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma é o Major Quaresma, que apesar de não ser um militar, leva este apelido de Major porque ele trabalhava para o arsenal. Ele trabalhava para o arsenal do exército. Então, os vizinhos todos os dias viam o Quaresma sair e se dirigir ao arsenal. Logo ele ganhou o apelido de Major Quaresma. O Major Quaresma era um homem comum, um homem de hábitos, um homem de costumes muito arraigados. Então, todos os dias fazia as coisas nos mesmos horários, aquele sujeito metódico. Mas o Quaresma também era um grande patriota. Mas o patriotismo do Major Quaresma era um patriotismo ufanista. Patriotismo ufanista, ou nacionalismo ufanista, é aquele em que o sujeito só enxerga as qualidades do país, não enxerga os defeitos. Então o Major Quaresma era um verdadeiro aficionado pelas coisas brasileiras. Na biblioteca da casa dele só tinha livros sobre o Brasil ou escritos por autores brasileiros. Nada que não fosse produzido na agricultura brasileira ele consumia na sua casa. Então era um sujeito que lia, que estudava sobre o Brasil, muito interessado sobre essas coisas. Mas como o Major Quaresma era um ingênuo, um dia ele resolve escrever um artigo para o jornal dizendo que no Brasil deveria se falar tupi e não português. Bom, isso gerou uma grande ironia por parte dos vizinhos. Os vizinhos faziam gozações com Quaresma. Muito deprimido com isso, ele fica triste, né? Frustrado, porque quis falar uma coisa boa sobre o Brasil, mas foi mal compreendido. Então, na segunda parte do livro, é a parte em que ele se muda para um sítio no interior. Nesse sítio, ele tem uma ideia muito grandiosa de dar um exemplo do que seria a reforma agrária no Brasil e acha que a sua terra é a terra mais fértil do mundo porque está no Brasil. E ele se dá mal porque, sem querer usar os defensivos agrícolas, que era normal, estavam surgindo naquela época essa forma de tratar a plantação, e ele se recusa a isso, e as saúvas atacam a plantação dele, ele fica frustrado. Mas nessa parte do livro tem uma coisa interessante. Um sujeito que auxilia ele na plantação é um cara conhecedor da terra, né, que vem lá da época dos escravos, tratando da terra. Então existe aí um confronto interessante, né, sobre o conhecimento livresco do Quaresma e o conhecimento prático deste indivíduo. As conversas entre os dois falam muito sobre essa dicotomia entre a prática e a teoria. Ele escreveu também a terceira parte do livro, onde o Quaresma volta para o Rio de Janeiro e encontra o cenário da revolta da Armada. Se coloca como voluntário para trabalhar no forte de Copacabana, que estava trocando tiros com o navio da Marinha por causa da revolta da Armada. E o Major Quaresma tenta denunciar que os prisioneiros estão sendo torturados.
Mas é óbvio que a ninguém interessa uma denúncia como essa. Então, o triste fim do Major Quaresma é que ele é preso como traidor da pátria por causa disso. Na verdade, por tentar ajudar a pátria. E o outro livro muito importante do Lima Barreto é o livro chamado Clara dos Anjos. Clara dos Anjos claramente ataca a questão do preconceito, do racismo. Tudo se passa num subúrbio, como em qualquer livro do Lima Barreto, o cenário é o subúrbio. E a Clara mora numa das casinhas mais simples do subúrbio. O pai dela é o carteiro, a mãe é uma pessoa muito simples, os pais não têm diálogo com a Clara. Então ela cresce como uma menina muito ingênua, como uma menina que não sabe das coisas. E aí é que existe uma crítica à forma de criar as garotas naquela época. Que elas ficam sem saber dos perigos da vida. Então a Clara é iludida pelo bandido Cassie Jones. O Cassie Jones, um grande sedutor, usando o violão para seduzi-la. Seduz a Clara, ela engravida, ele a abandona. E o que é que pode acontecer numa história dessa? Um final trágico, né? Porque o Cassie Jones some, não assume o que fez, e a Clara se torna uma garota abandonada, pobre, suburbana, negra e grávida, no Rio de Janeiro do início do século XX. Ou seja, o destino da menina está completamente comprometido, né? Então, por esses exemplos, vocês podem ver como o Lima Barreto se preocupava com as questões sociais da época, com a discriminação, com o racismo, com o patriarcalismo, né? Aquela forma rigorosa de criar as garotas na época. Então, meus amigos, procurem os livros de Lima Barreto. Triste Fim de Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos, são bons exemplos de excelente literatura. E vamos aos estudos para o Enem. E aí, gente boa, enenzeiros e enenzeiras, vamos conversar? Olha, vamos começar um combinado que é o seguinte: sempre que a gente se encontrar, eu vou pedir que você tenha em mãos caderno de bordo para nossa conversa, porque é o nosso momento de refletir escrevendo as nossas reflexões. Conto com isso. Então pega aí um caderninho, pega aí uma caneta e vamos começar a anotar algumas coisas. Caderno e caneta, gente, são meus parceiros de sempre. Eu também tenho celular, também posso ter o computador, mas a letra, a potência da biomecânica dessa mão aqui, ó, registrando, estampando no papel o que eu tô pensando, isso é insubstituível. Então vem comigo, vamos pensar numa coisa e fazer alguns combinados sobre a nossa vida de enenzeiro e enenzeira. Olha aqui, a primeira coisa é, você já sabe quais são os seus sonhos e você já decidiu que para realizá-los você realmente vai precisar do vestibular e, portanto, você também vai precisar passar pelo Enem. Bacana! Você já acionou a sua rede de apoio, já viu quem é aquele amigo que sabe mais de português, aquele outro amigo que sabe mais de matemática, quem é da tua família que pode facilitar um pouco a tua vida para que você se dedique aos estudos. Boa! Você já descobriu que o teu principal rival, o teu principal obstáculo é você mesmo. E então você já descobriu que você precisa aprender a silenciar essa vozinha aqui que de vez em quando vai tentar te convencer de que o vestibular não é para você. Não vai dar para você silenciar totalmente essa vozinha de cara, mas dá para você começar a substituir as frasezinhas dessa vozinha por outras. Quando essa vozinha vier te dizendo assim, não, isso aqui não é pra você, vestibular, Enem, não, você veio de escola pública, isso não é pra você. Dá nome, põe um nome qualquer nessa vozinha. E aí você diz assim, ô vozinha, ô fulaninha, senta aqui, deixa eu te contar, eu posso, eu vou dar conta, vestibular é pra mim. Enem, tá no papo, vou jantar esse Enem, facinho, facinho. Substitua, converse com essa vozinha. Não tente eliminar essa voz da tua cabeça, não. Tenha amorosidade com ela. Pode ser que ela já estivesse aí na tua cabeça há muito tempo. Acolha. Só explica pra ela que não. Pra ela ficar tranquila e só assistir a tua vitória. Mas agora eu também quero falar de uma outra coisa. A partir do momento que você começar a substituir essas frases por outras, você vai começar a construir dentro de você a crença em você mesmo.
E aí eu vou pedir para no teu caderninho de bordo, você anotar aí, ó, quais foram as coisas que você já fez na vida e que foram muito bem sucedidas, que deixaram você muito orgulhoso, muito orgulhosa. Que coisas foram essas? E quais foram os caminhos, as rotas, as etapas? Faz isso para mim, escreve aí no teu caderninho de bordo. Quais foram as coisas que você já fez e das quais você se orgulha muito e que podem servir de exemplo e de rota para esse nosso novo caminho. Vamos junto? Escreve aí, depois você me conta. Quando vim da minha terra, se é que vim da minha terra, a correnteza do rio me sussurrou vagamente que eu havia de quedar lá de onde me despedia. Quando vim, se é que vim, de algum para outro lugar, o mundo girava, alheio à minha baça pessoa. E no seu giro entrevi que não se vai nem se volta, de sítio algum a nenhum. Quando vim da minha terra, não vim, perdi-me no espaço. Na ilusão de ter saído, ai de mim, nunca saí. Lá estou eu, enterrado, por baixo de falas mansas, por baixo de tantas sombras, por baixo de lavras de ouro, por baixo de gerações, por baixo, eu sei, de mim mesmo, este vivente enganado, enganoso. Trecho do poema Ilusão do Migrante, de Carlos Drummond de Andrade. Em forma de poesia, Drummond consegue nos mostrar a maioria, se não todas as categorias que a geografia estuda. Nesse poema a gente consegue perpassar pela ideia de espaço, pela ideia de paisagem, pela ideia de território, lugar e região. As três categorias que falaremos na aula de hoje. Falamos na aula anterior sobre a necessidade de se compreender a paisagem não como aquilo que apenas os nossos olhos podem ver. Todos os nossos sentidos abarcam a paisagem, que é a manifestação viva do espaço. Pensar na paisagem deve ser com muita atenção, com muito cuidado. A análise do todo ela é essencial, sempre que a gente for pensar a geografia em seus diversos âmbitos, em suas diversas categorias. Falando primeiro de lugar, precisamos entender o que é identidade. Quando eu, Rodrigo, ou quando você, aí onde você vive, possuímos, cada qual em seu canto, uma relação de proximidade com esse espaço, o que a gente chama na geografia de espaço vivido, espaço percebido, a gente então constrói uma identidade com este local. E aí eu vou chamar este espaço de lugar. É onde eu vivo minhas relações, desde as primeiras dentro da minha família, na minha casa, perpassando pelas relações sociais construídas na escola, no ambiente de trabalho, ou mesmo em uma praça, um parque, uma praia, um templo religioso que você frequente. O lugar então tem essa dimensão identitária. Quando a gente pensa no território, é necessário que a gente entenda que território é relação de poder. Quando eu tenho um espaço e este passa a ser dominado por algum grupo social, ele deixa apenas de ser um espaço e agora ele se torna um território. Quando falarmos em território, estamos intimamente ligando este conceito à ideia de relação de poder. É o espaço, é a porção do espaço em que algum grupo social se apropriou, dominou, e a partir desse momento deixa de ser apenas um espaço simples e se torna um espaço territorializado. E nesse processo de territorialização do espaço, inúmeras desigualdades vão se sobrepor diante dele. Porque pensemos que na existência do território existe alguém que o possui e existe alguém que precisa pagar para consumir este território.
Dessa maneira, a gente tem que entender que a construção do território ela se dá ao longo do tempo histórico e que nos movimentos de migração entre porções distintas do território, nós vamos ver milhares de pessoas, milhões de pessoas que cruzam territórios diferentes, que coabitam em territórios diferentes. E nessa perspectiva vai aparecer o que a gente chama de territorialidade. É quando um sujeito, por mais que ele se mude para um outro território, por mais que ele se mude para um outro espaço, ele carrega aquela ideia de lugar que vem dentro dele, onde ele tem hábitos, costumes, crenças, ideias, e por onde ele vai, esse sentimento vai junto. Isso mostra pra gente que numa mesma cidade, vamos pegar o exemplo da cidade de Salvador. A cidade de Salvador é uma cidade histórica, né? A primeira cidade a ser fundada no Brasil. Desde o século XVI vem se construindo, reconstruindo, tomando formas diferentes, e essa paisagem do espaço geográfico de Salvador nos revela uma multiplicidade de territórios. Vejamos, por exemplo, nessa imagem, onde foi destacado a região do Dique do Tororó. E aí, aproveitando, a gente já entra no conceito de região. Quando a gente possui um determinado território, este, para melhor ser organizado, conhecido, administrado, precisa ser segmentado em partes não necessariamente iguais. Quase sempre não são iguais. Isso seria a regionalização do território. Se eu regionalizo esse território que eu possuo, em tese, se torna melhor para poder alcançar os objetivos de administração, de domínio. E isso vale sobre a ótica do Estado, como vale sobre a ótica de qualquer relação social. A nossa casa é territorializada. A nossa casa possui divisões para melhor organizar o nosso espaço. Ok, e voltando para a imagem, a gente pode perceber que da mesma forma que poderíamos chamar de região do Dique do Tororó, poderíamos também afirmar que é o bairro de Nazaré e suas imediações, ou que é a região da Arena Fonte Nova. Nessas três formas de denominar este espaço, eu utilizei intencionalidades diferentes. Quando eu falo da região próxima à Arena Fonte Nova, eu estou utilizando a Fonte Nova como um signo urbano, como um referencial para aquele espaço. Quando eu falo do Dique do Tororó, eu tenho uma outra conotação, uma outra ideia, um outro pensamento. Quando eu falo do bairro de Nazaré, ele ganha outro significado. E se voltando para a imagem, a gente fala das proximidades, das imediações, como o bairro de Brotas, como o comércio e o centro histórico que está sobre ele, o bairro da Saúde, ou qualquer outra localidade que a gente optar por classificar, eu pergunto para vocês, estamos falando de quantas regiões e de quantos territórios só nessa porção que a imagem nos trouxe? Todas as mais diversas regiões e territórios que vocês pensarem, e aqueles que vocês talvez nem pensem, estão sobre esse local. Não dá para contar quantas regiões, quantas possibilidades de se regionalizar esse espaço a gente tem. São inúmeras. Eu posso regionalizar através do clima, eu posso regionalizar através da distribuição da rede hídrica, eu posso regionalizar através da criminalidade ou da ação efetiva do Estado. Existem diversas formas de se regionalizar o espaço, assim como existem diversos territórios aí. O território que o Estado se faz presente, o território que o crime organizado se faz presente, o território das manifestações religiosas, das mais diversas que existem em Salvador, as territorialidades ligadas às classes sociais e o papel de cada manifestação cultural nesse meio. Então, meus queridos, pensar espaço, paisagem, lugar, território, região
é entender que tudo isso está interconectado, está em rede. E essa é a base para a compreensão de todo e qualquer outro tema da geografia. Por isso eu chamo a atenção de vocês para que sempre tenham essa compreensão dinâmica, pois dentro desse mesmo espaço, dentro dessa mesma paisagem que reflete esse espaço, dentro dos lugares que temos, territorializados ou não, regionalizados ou não, possuímos o encontro entre as várias faces do tempo histórico. Construções antigas, como o Palácio Rio Branco, que do outro lado da mesma praça, do mesmo largo, tem a Prefeitura de Salvador, de um outro tempo histórico. E aí a gente vê quando o tempo ele se dinamiza e ele se mistura. E isso é um grande exemplo de como a geografia se debruça diante desse espaço. Esse é o recado de hoje. Um abraço para vocês e continuem nessa força. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carlina Azevedo, professora de Biologia, e hoje nós vamos falar sobre o reino Monera. Quem são esses organismos? Pertencem ao reino Monera 3 grupos de organismos: as bactérias, as arqueobactérias e as cianobactérias. Os organismos que pertencem a esse reino, eles possuem célula procariótica, ou seja, uma célula que não apresenta núcleo individualizado. Elas não possuem membrana nuclear ou carioteca. As bactérias, elas foram observadas pela primeira vez, no século 17. E elas estão presentes em toda a extensão do planeta Terra, na biosfera, parte do planeta onde existe vida. Esses 3 grupos de organismos que pertencem ao reino Monera são os que estão ilustrados no próximo slide. Nós temos aqui as cianobactérias, as bactérias que conseguem fazer um processo fotossintético bem próximo do processo realizado pelas plantas e pelas algas. Nós temos aqui uma arqueobactéria. Essa imagem é de uma arqueobactéria presente em área vulcânica, que conseguem sobreviver a altas temperaturas. E aqui nós temos uma imagem de uma bactéria verdadeira, Essas bactérias tão conhecidas por nós, seres humanos, por uma série de questões. Então, meninos, quem são as arqueobactérias? As arqueobactérias são seres unicelulares, são seres procariontes e são seres que conseguem sobreviver em ambientes extremos. Por isso, elas recebem dentro da biologia uma nomenclatura de seres extremófilos, ou seja, organismos que conseguem sobreviver em situações extremas. Nós trazemos aqui para vocês o seguinte: a bactéria metanogênica é uma das formas de classificação, as arqueobactérias termófilas e as chamadas alobactérias ou halófitas. São organismos que conseguem sobreviver em locais onde não imaginávamos que poderia existir vida. As bactérias metanogênicas, por exemplo, muitas delas sobrevivem no estômago de seres ruminantes. Quem são os seres ruminantes? Ovelha, a cabra, o boi, a vaca, que são animais que possuem estômago dividido em 4 câmaras e fazem um processo chamado de fermentação ruminal. Ali há uma alta produção de metano e essas bactérias vivem neste local, inclusive muitas delas produzindo boa parte desse metano que será liberado pelo arroto e pelos flatos desses organismos. Aqui nós temos as chamadas arqueobactérias termófilas, são aquelas que conseguem sobreviver nos extremos de temperatura, por exemplo, em uma área que tenha um vulcão em erupção. E as alobactérias ou halófitas, que são aquelas que conseguem sobreviver em locais com alta concentração de sal, como por exemplo o Mar Morto. Então perceba que esses organismos, eles realmente conseguem sobreviver em locais extremos, em locais onde a gente imaginava que não existiria vida. As chamadas bactérias verdadeiras, elas também são unicelulares, elas também são procariontes. Muitas delas podem ser úteis à espécie humana e outras podem causar sérios problemas. As chamadas bactérias verdadeiras podem vir isoladas ou formando colônias. Alguns exemplares são autótrofos, não autótrofo relacionado a processo de fotossíntese, não. Há um processo
é denominado de quimiossíntese, que utiliza um outro composto que não é, nesse caso, o gás carbônico. E existem, a grande maioria das bactérias verdadeiras, elas são heterótrofas decompositoras. Elas decompõem matéria orgânica morta e disponibilizam nutrientes. E a respiração desses organismos pode ser aeróbia. Muitas bactérias utilizam oxigênio, tá, na quebra da molécula de glicose, e outras bactérias são anaeróbias. Elas não utilizam o oxigênio nesse processo. Meninos, a importância das bactérias, tá? Vamos destacar aqui algumas questões. Claro que não vamos deixar de mencionar que muitas bactérias, elas são patogênicas. Elas podem provocar doenças, tá? Nós temos, por exemplo, a pneumonia, que é uma doença bacteriana. Nós temos a tuberculose, que é uma doença bacteriana, a meningite, cólera. Então, as bactérias, elas podem provocar doenças. Elas são organismos patogênicos. Mas assim, a importância das bactérias para a nossa vida. Muitas bactérias são utilizadas para fins biotecnológicos. Aqui, por exemplo, eu trago para vocês a produção da insulina. A insulina, ela foi produzida pela primeira vez pela E. coli. A E. coli, ela recebeu um gene humano que produz a insulina e a partir daí ela produziu a insulina, um hormônio tão importante para regular os níveis de glicose no nosso sangue. E essa E. coli, ela foi capaz de sintetizar a insulina que hoje é comercializada em larga escala. Aqui nós temos o processo de decomposição. Se não existisse o processo de decomposição, o planeta Terra seria uma verdadeira lata de lixo. E vocês sabem que as bactérias, junto com os fungos, são importantes neste processo para evitar acúmulo de lixo no nosso planeta. Outros processos associados aí às bactérias. Aqui nós temos uma imagem que mostra a nossa flora intestinal. São as chamadas, eu brinco com meus alunos e falo que são as chamadas bactérias do bem. São aquelas bactérias que vivem lá no nosso intestino, sem causar nenhum tipo de dano à espécie humana, se aproveitando dos restos alimentares que não serviram para a gente e mantendo o nosso trânsito intestinal. Então, essas bactérias, elas são boas, elas são úteis para a espécie humana e elas ainda ajudam o nosso intestino a funcionar bem. Quando a gente tem um processo, por exemplo, de diarreia contínuo, a gente precisa muitas vezes recompor a flora intestinal, fazendo muitas vezes o uso de algum tipo de medicamento. Aqui nós temos o exemplo dos leites fermentados de uma forma geral, mostrando, né, o processo dentro deles aos chamados lactobacilos vivos, que são as bactérias do leite, que também auxiliam nesse processo de melhorar o processo de evacuação. Por isso, o leite fermentado e alguns iogurtes, eles trazem esse lactobacilo que auxilia o nosso organismo. Uma outra importância das bactérias, processo de biorremediação. Biorremediação, gente, é um processo no qual bactérias são utilizadas tecnologicamente para remover, tá, ou reduzir poluentes ambientais. Vou dar um exemplo para vocês. É muito comum em derramamento de petróleo. Você tem um derramamento de petróleo em um ambiente marinho. Primeira coisa que vai acontecer ali é o comprometimento da cadeia alimentar. Como óleo e água não vão se misturar, a luz do sol não vai conseguir penetrar e os organismos autótrofos não conseguirão fazer a fotossíntese. Isso afeta de forma significativa toda a cadeia alimentar. O que foi descoberto? Algumas bactérias, elas são capazes de se alimentar, elas quebram os componentes presentes no óleo e elas são capazes de se alimentar desses componentes. Dessa forma, elas acabam aproveitando aqueles hidrocarbonetos presentes ali no óleo e elas deixam o ambiente limpo. Esse processo ele é chamado de biorremediação e ele pode ser feito pelas bactérias e por outros organismos vivos. Terceiro grupo, gente, aqui são as cianobactérias. Durante muito tempo, as cianobactérias elas eram confundidas como algas. Por quê? Porque elas possuem a capacidade de fazer fotossíntese. Deixa eu só passar aqui o próximo slide, tá? As cianobactérias, elas também são procariontes. Elas vivem em água doce, água salgada ou em ambientes úmidos. Elas são seres autótrofos fotossintetizantes, mas suas células elas não possuem o cloroplasto, que está presente lá na célula vegetal, na célula, por exemplo, de uma planta, certo? Ela possui pigmentos acessórios,
tá? Que auxiliam nesse processo de realização da fotossíntese. Esses são os organismos do reino Monera que fazem uma fotossíntese próxima da fotossíntese da planta e da fotossíntese das algas. Eu trouxe aqui questão do Enem para a gente responder. Essa questão foi uma questão do Enem do ano de 2015, tá? A remoção de petróleo derramado em ecossistemas marinhos é complexa e muitas vezes envolve a adição de mais substâncias ao ambiente. Para facilitar o processo de recuperação dessas áreas, pesquisadores têm estudado a bioquímica de bactérias encontradas em locais sujeitos a esse tipo de impacto. Eles verificam que algumas dessas espécies utilizam as moléculas de hidrocarbonetos como fonte energética, atuando como biorremediadores e removendo o óleo do ambiente. Perceba que essa questão do Enem 2015, ela traz pra gente um processo de biorremediação, foi o que a gente viu há pouco. Para serem eficientes no processo de biorremediação criado, as espécies escolhidas devem possuir. O que uma bactéria, para ser utilizado na biorremediação, deve ter? Nós temos aqui 5 alternativas, dentre essas, a alternativa correta é a alternativa C. Por quê? Porque ela apresenta enzimas que catalisam reações de quebra das moléculas constituintes no óleo. São essas enzimas que vão degradar, tá? E facilitar o processo. Um beijo e até a próxima! Gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre insônia. Eu sou Fernanda Ruth, psicóloga, e quero te perguntar como está a qualidade do seu sono. Você está conseguindo dormir bem? Está conseguindo render nos seus estudos? Por que é importante a gente conversar sobre isso? Porque se você não dorme bem, se você não consegue descansar, será que você consegue se concentrar nos estudos? Então, hoje eu preparei uma dica muito bacana para poder te ajudar a desviar os pensamentos, principalmente aqueles pensamentos que quando você deita, você pensa em relação ao futuro, como por exemplo, amanhã preciso ir no mercado, amanhã preciso atualizar determinada matéria. Isso são pensamentos que você não vai conseguir resolver naquele momento que você está deitado para dormir. Então, quando esses pensamentos vierem, pode até parecer engraçado, e se você quiser, você pode até dar risada. Você vai experimentar fazer a seguinte técnica. Repita para você mesmo. Oi, pensamento. Obrigada, pensamento. E tchau, pensamento. O que isso significa? Que você está se dando conta dos pensamentos que estão aí na sua mente. Porque muitas vezes a gente tenta evitar que os pensamentos passem por nossa cabeça e muitas vezes até a gente evita se dar conta de que eles estão nos atrapalhando ou estão aparecendo em um momento errado. Então é importante se dar conta para que eles possam ir embora o mais rápido possível. Com essa dica, eu espero que você possa ter uma qualidade de sono um pouco melhor. Que você entenda que estar com a mente trabalhando na hora de dormir e muito agitada é algo natural, principalmente para quem tem uma mente ansiosa, para quem se sente muito preocupado, ou então para aquelas pessoas que se cobram muito, se exigem. Essa dica pode ser uma possibilidade para poder te ajudar a conseguir ir se acalmando, para aquietar o seu corpo, aquietar a sua mente, para que o seu corpo e a sua mente entendam que está na hora de você dormir. E que esses pensamentos que estão aí atrapalhando você adormecer possam ser resolvidos no dia seguinte. Eu espero que você possa experimentar essa dica se você quiser e que na semana que vem a gente retorne juntos para poder trocar uma ideia sobre produtividade. Um beijo e até a próxima. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo, sou professor de Química. Comumente gravo minhas aulas no meu laboratório, minha cozinha, No meu laboratório é a cozinha, mas hoje estou aqui no meu estúdio, vulgo quarto, tá? Nesta aula vamos falar sobre modelos atômicos. Mas antes,
queria mostrar para vocês como é que eu ouvia a música antigamente. Era através disso daqui, fita cassete. Sim, ouvia a música através de fita cassete, mas hoje em dia eu e vocês com certeza não precisamos ouvir música por fita cassete. Com o avanço tecnológico, né, nós passamos do Discman, na época do CD, DVD, MP3, MP4, até chegar a era, né, da internet, através do smartphone, ouvimos músicas de formas completamente diferentes de décadas atrás. Mas o que isso tem a ver com modelos atômicos? É que o avanço tecnológico modificou a forma como escutamos as músicas. E os avanços tecnológicos também modificaram os modelos atômicos, aperfeiçoaram, responderam questionamentos que os cientistas das épocas, dos pesquisadores, né, daquele contexto histórico faziam, tá bom? Bom, o átomo, ele remete lá na Grécia Antiga com os filósofos Leucipo e Demócrito, tá? Para eles, o átomo é algo não divisível, né? A matéria é descontínua, a matéria é formada por esses átomos, né? Se eu pegasse a matéria e dividisse, ia ter um momento que era impossível dividi-la, e esse momento, esta matéria pequeníssima, é chamada de átomo, daí a ideia de átomo. E retomando essa ideia, John Dalton, através, né, baseado através de fatos experimentais, né, com dados experimentais mesmo, ele postulou algumas coisas sobre esse modelo atômico, né? Ele fez os postulados sobre o modelo atômico, tá? E uma delas era que o modelo atômico era maciço, uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Quando relaciona o modelo atômico de Dalton, é muito comum relacionar uma bola de bilhar, ou para nós, né, eu conheço como bola de sinuca, né? Como é que é uma bola de sinuca? Ela é maciça. Por exemplo, tem uma bola de futebol, uma bola de futsal aqui, uma bola de futsal. Qual é a diferença de uma bola de futsal para uma bola de sinuca? A bola de sinuca ela é maciça, né? A superfície dela até o seu interior é constituída do mesmo material. Não há espaços vazios. E uma bola de futsal, há uma câmara de ar, é constituída de espaços vazios, né? A mim, então, fazia demais. Há muito tempo que eu não jogo bola. Outras informações sobre o modelo atômico de Dalton, né? Como é que diferenciava um átomo de outro, né? Um átomo de cloro do átomo de oxigênio. Ora, diferenciava através da massa, né? A massa era o diferenciador entre um átomo de diferentes elementos, tá? Por quê? Um átomo de um mesmo elemento, né? Todos os átomos de oxigênio eram idênticos entre si. Todos os átomos de cloro eram idênticos entre si. Mas a diferença entre os dois se dava pela massa. Bom, como eles eram indestrutíveis, uma reação química era um rearranjo dos átomos, né? Eu tinha dois átomos, vamos supor, dos átomos de hidrogênio e dois átomos de oxigênio. Para formar a molécula de água, os dois átomos de hidrogênio se rearranjavam e, de certa forma, se associavam com o de oxigênio. Tá bom? Mas a ciência foi evoluindo. É importante, tá? Esse modelo atômico de Dalton caiu no Enem de 2019. Né? Perceba a importância de estudar os modelos atômicos. Tá? Eles vai e vem, caem nos vestibulares, caem no Enem, pode cair em concurso, enfim. Tá? Mas, bom, depois a ciência foi evoluindo, houve descoberta da natureza elétrica da matéria, experimentos envolvendo, né, a eletricidade, e Thomson reuniu esses conjuntos de informações e elaborou o seu modelo atômico, né, que é conhecido como pudim de passas. Tá? Já vou falar dele, mas eu queria falar como se chegou até esse experimento, né, qual foi o experimento principal que
talvez vocês encontrem aí na prova e vocês com certeza vão encontrar em livros didáticos e materiais aí pela internet. O experimento foi a ampola de Crookes, né? A ampola de Crookes foi utilizada e eles, né, como é que era a ampola de Crookes? O que era o raio catódico? O raio catódico é importante para entender esse modelo atômico de Thomson. Então foi utilizado a ampola de Crookes e o raio catódico, que saía do cátodo para o ânodo, na parte negativa para a parte positiva, nesta ampola com a pressão baixíssima, né, o ar rarefeito, então tinha um gás luminescente, né, era visível, e ele não sofria não sofria desvio nenhum. Ao sofrer ação de um campo magnético, essa luz, né, esses raios catódicos sofriam desvio. Daí Thomson concluiu que o átomo, né, continha uma carga elétrica negativa. Daí o modelo de Pudy de Passes, no qual a carga positiva seria um fluido e a parte negativa seria passas. Pudy de Passes não é tão assim próximo à nossa realidade. Eu acredito que se vocês associarem a um panetone, fica mais fácil, né? Na qual o pão seria a parte positiva e as frutas cristalizadas ou as gotas de chocolate, vai depender de cada um, seriam as partes negativas. Ou a melancia, né, na qual a parte vermelha seria a parte positiva e os caroços seriam a parte negativa. E o que é importante, né, a principal diferença, o que traz de importante nesse modelo de Thomson aí, que o átomo ele deixa de ser indivisível e passa a ser divisível. E agora eu tenho uma partícula subatômica, né, menor que o átomo, que é o elétron, tá bom? Então essa é a principal diferença. Quando vocês estudarem os modelos atômicos, se atentem às principais diferenças entre um modelo de outro, tá bom? Não existe modelo ruim, tá? Os modelos foram aprimorados. Não quer dizer que a fita cassete aqui, o som era ruim, não é que eu não gostasse. Hoje as coisas foram aprimoradas. A mesma coisa acontece com os modelos atômicos, tá bom? Estudem, eu sei que o momento não está fácil, mas o momento é esse aí, de superação, e qualquer coisa estamos aí, beleza? Bons estudos! Começamos mais uma semana de aula com nossos mestres queridos, professoras maravilhosas, e você está acompanhando, está estudando, está revisando as aulas que perdeu, está indo lá na nossa plataforma tvenem.com.br. Lembre-se que a gente está também nas plataformas de vídeo, é só procurar o canal do Escritório do Pensamento e, claro, na TV aberta e também nas TVs a cabo. Olha, cara, vamos acessar, dá um play aí, ó, um play em direção ao seu futuro, em direção à universidade. Um grande abraço, paz e luz para você.